Este canal é dedicado ao estudo das Sagradas Escrituras judaico-cristãs. Isto é da Palavra de Deus. O nosso objetivo é divulgar a parte do conhecimento a nós confiado pelo Criador, a todos os interessados em Bíblia. Para a confirmação da fé, edificação dos cristãos e assim revelarmos ao mundo quais são as razões da nossa esperança. A história humana à luz da Bíblia. Algumas pessoas, quando perguntadas, você crê em Deus? Respondem provocativamente, qual Deus? Porque existem N entidades que reivindicam para si esta prerrogativa, este título, espalhados pelas muitas religiões do globo terrestre. Isso é verdade, porém, o Criador verdadeiro é um Deus racional, no melhor sentido que existe. Então, supondo que assim seja, vamos ver se isso confere. Escute este vídeo até o fim e veja se consegue chegar às suas próprias conclusões. Este é o primeiro vídeo da série, A História Humana à Luz da Bíblia. Se gostar, por favor, não deixe de curtir e compartilhe também, se achar que mais pessoas gostariam de ouvir sobre estes assuntos. Muito obrigada, pessoal. E que Deus os abençoe. As pessoas que não creem, subestimam o próprio Deus. Quiçá, os seus adoradores. A fé, eles a reputam como ato irracional. Mas, por acaso é em vão que o Senhor afirma várias vezes na Escritura, em palavras semelhantes: Eu sou Deus e criei o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Você, que se autodefine como criatura inteligente, ser racional, nunca se perguntou onde é que erra para afirmar tão veementemente que Deus não existe. Não deveria você dar-lhe ao menos o benefício da dúvida e sair à procura? Não estou aconselhando a pôr Deus à prova, mas a buscá-lo. Sim, porque Deus quer ser encontrado. Existe uma passagem em Isaías que fala: O Senhor, que criou os céus, Ele é o único Deus. Ele fez a terra e lhe deu a forma, e a colocou no seu lugar. Ele não a criou para que ficasse vazia, mas, para que houvesse moradores nela. O Senhor Deus diz: Eu sou o Senhor e não há outro Deus. Não falei em segredo, não falei num lugar escuro, não disse eu à descendência de Jacó, procurai-me simplesmente no caos. Eu, o Senhor, falo a verdade e o que digo sempre merece confiança. Isaías, capítulo 45, versículos 18 e 19. Então, se sois realmente racionais, por que não examinais ao menos as implicações destas afirmações, pois elas são divinamente inspiradas e muito elucidativas? Se não, vejamos, se o Senhor é realmente o Criador, então é muito provável que tenha feito tudo à sua maneira e da forma como julgou mais útil, isto é, com sentido bem definido, e com um propósito. E quando o observamos, sob a luz da contemplação, percebemos que foi exatamente isso que o Senhor fez. Não criou de modo arbitrário, como são a maioria das obras humanas. Sua obra é benigna. Não desperdiça, não produz lixo, estruturada para preservar a vida, e, além de tudo isso, é uma obra instrutiva. Esta é uma das primeiras implicações que existe na afirmação de que tudo o que existe, foi feito por um Criador perfeito, de acordo com o seu critério, e, que tudo o que criou era a princípio muito bom. Podemos também assegurar que um dos principais propósitos do Senhor é ser encontrado. Pois, é dito também: buscai o Senhor enquanto se pode achar, procurai-o, enquanto está perto. O Senhor é Deus, ser supremo, superior a toda criatura, mas, Ele deseja ser encontrado, por isso deixou muitas pistas. Aliás,
criou um sistema, no qual as criaturas mais facilmente poderiam depreendê-lo e encontrá-lo, um sistema propício ao discernimento de um Criador. Esta é uma das implicações que residem na frase. Não falei em segredo, nem em lugar escuro. Não disse eu à descendência de Jacó, procurai-me simplesmente no caos. Isto, porque o ser humano não tem inteligência suficiente para encontrar Deus, pois, ele é espírito superlativo, altíssimo, dificílimo de ser discernido, a não ser que ele mesmo venha em auxílio de suas criaturas e se revele, mediante estruturas visíveis e acessíveis à inteligibilidade humana. Foi isso que ele fez. No caos, nenhum humano decaído o encontraria. Então, ele criou a matéria e a ordenou. E o fez com o objetivo de que o ser humano que o buscasse, pudesse confirmá-lo ainda que de modo indireto, pela simples observação da sua obra criada. É isso que está revelado em Romanos. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis, porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se-lhes em trevas. Romanos, capítulo 1 versículos 20 e 21. A natureza divina, boa, do Criador, pode ser notada através da benignidade, de sua obra. E o seu poder é ainda mais óbvio. Lemos em Provérbios. A vereda dos justos brilha como a aurora, e vai alumiando até que se faça dia pleno. Provérbios, capítulo 4,18. Este dito proverbial também poderia ser aplicado à palavra do Senhor, por causa da qualidade da iluminação progressiva presente nela. Por esta razão é necessário frequentar as santas páginas para sermos cada vez mais iluminados. Quem se familiariza com a palavra do Senhor e a cumpre, este sim, adquire conhecimento e provavelmente não permanece no primeiro degrau da iniciação, pois, a palavra do Senhor e seus mandamentos são um manual de iniciação nos mistérios de Deus. Quem lê a palavra com o espírito correto, isto é, com fé, dando crédito ao Criador, logo, provavelmente passará a contemplar os mistérios do reino espiritual revelados dentro das Escrituras. Quanto àqueles que perguntam ironicamente, qual o Deus devemos reconhecer? Pois, existem muitos deuses e muitas religiões. Sim, existem muitos deuses e muitas revelações. Isto aconteceu por causa do mal que tomou conta do mundo que jaz no poder do maligno e, além disso, contaminou o ser humano. Sabemos que no mal não há bem algum, logo, não nos admiremos jamais, que ao longo das eras, o próprio mal tenha se disseminado sob várias doutrinas erradas e blasfematórias do nome de Deus, criando as falsas religiões antes mesmo do próprio Criador introduzir a sua revelação ao mundo. Isso é óbvio e muito plausível, porque temos o testemunho da história antiga repleta de divindades pagãs e cultos sanguinários. Mas, o Criador e Senhor não se deixa pressionar pelas ações do mal, antes, realiza suas obras no seu devido tempo. E até obedece às suas próprias regras. Enquanto que o inimigo das almas, o adversário, a serpente antiga, constitui-se como que o antípoda do Criador, não obedece às regras e aproveita-se das situações. Logo, não é surpresa para ninguém que os falsos deuses tenham se multiplicado e espalhado as várias religiões, doutrinas e revelações errôneas, idolátricas e prejudiciais desde que Eva duvidou de Deus e comeu o fruto proibido. O politeísmo antigo com a sua idolatria, especialmente o antediluviano,
são fruto por excelência desta ação maligna. Criaturas, embora celestes e poderosas, empreenderam o desígnio maligno de enganarem a humanidade passando-se por deuses aos seus olhos e exigindo sacrifícios humanos, sangue, pecado de luxúria, orgias e adoração. Eles intentavam tornar o coração humano totalmente favorável e confortável para eles que se tinham tornado de todo maus, por se rebelarem contra Deus. Quem quiser se aprofundar mais neste assunto, assista ao vídeo, O Politeísmo Explicado à Luz da Bíblia, disponível neste mesmo canal, onde este assunto é totalmente desmistificado. Mas, agora estamos tratando do assunto, de como discernir a verdadeira mensagem de Deus no mundo e consequentemente qual foi o Deus que a fez surgir no momento oportuno. O próprio Senhor nos ensina como discernir dentre todas as propostas anunciadas, quem é o verdadeiro Deus e qual é a sua revelação. Já em Deuteronômio, há alguns versículos esclarecendo o povo antigo acerca de como lidar com este assunto. Se um profeta tiver o atrevimento de dar uma mensagem em meu nome, quando eu não lhe tiver dito nada, ou se ele falar em nome de outros deuses, deverá ser morto. Mas, alguém poderá pensar: como saberemos se o que o profeta falou é mensagem de Deus ou não? Saibam que se um profeta falar em nome do Senhor e o que disser não acontecer, então o que disse não foi mensagem de Deus. O profeta foi atrevido. Não precisam ter medo dele. Deuteronômio 18, versículos 20 e 22. Depois em Isaías, o Senhor, conclama os deuses das nações. Trazei a vossa queixa, diz Javé, apresentai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Tragam-nos e mostrem-nos o que irá acontecer. Mostrai-nos as coisas passadas para que meditemos sobre elas e conheçamos o seu fim. Ou, então, anunciai-nos o que está por vir, mostrai-nos o que há de vir em seguida, e saberemos que sois deuses. Sim, fazei algo de bom ou de mal, de modo que sintamos pavor e respeito. Mas, vós sois menos que nada. E vossa obra é menos que zero. Escolher-vos é apenas abominação. Isaías 41, versículos 21 e 24. A profecia da verdade é uma das características e prerrogativas primordiais que se requer como prova de autenticidade da palavra do Deus verdadeiro e da sua revelação no mundo. Dentro do cristianismo, Jesus, o Cristo, é o ente divino sobre o qual foram profetizados a maior parte dos acontecimentos relativos à sua vida e à sua pessoa, muito antes dele ser introduzido no mundo. Em toda a Escritura, podemos encontrar vários tipos de Cristo, que são pessoas escolhidas para viver em alguma situação profética, circunstância ou sofrimento, que apontavam diretamente para o Messias, todas elas, cumpridas em Jesus. Isto aconteceu por uma questão de justiça, para que a sua chegada entre os humanos, a sua identificação como Messias enviado, se tornasse possível. Muitas particularidades como, sua vinda, seu local de nascimento, sua encarnação num seio virginal, os lugares aonde ele iria, os nomes pelos quais seria chamado, seus milagres, seus sofrimentos e sua ressurreição e ascensão foram conhecidos e profetizados, muito antes de acontecerem. Este é um dos predicativos mais fortes, um verdadeiro sinal para os pagãos que atesta a autenticidade dos textos sagrados judaico-cristãos como verdadeira palavra do Deus Criador. Outra função da palavra do Criador é a instrução e a revelação de mistérios divinos importantes para a confirmação da fé, nos fiéis, que empreendem a busca das verdades eternas. Ora, isto só está presente na revelação cristã. Uma das provas mais eloquentes é que praticamente todas as religiões antigas esperavam um Messias,
um libertador, um salvador. Porém, todas aquelas religiões antigas, juntamente com os seus deuses, entraram em colapso, processo de crepúsculo irreversível logo depois que o verdadeiro Messias foi imolado, o que tornou a ação deles sobre o mundo, notadamente eclipsada. O cristianismo ainda nem tinha se afirmado no meio das nações, e o apóstolo Paulo já profetizava. Foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Colossenses 2, versículo 15. A religião cristã brilha sobre o universo, enquanto que as outras crenças religiosas, que ainda persistem, na verdade, não suportariam sequer um escrutínio sério sobre suas doutrinas e livros sagrados. Eles não possuem profetas, nem relevantes profecias cumpridas. Além disso, não têm poder de fato, de modo a atemorizar alguém, logo não satisfazem as condições para serem considerados Deus, são no máximo pequenos deuses cumprindo o seu tempo, e enganando aqueles que não têm em si mesmos o amor da verdade. Logo, apenas a revelação judaico-cristã, instruiu, anunciou, profetizou, revelou e em seguida cumpriu. Além disso, todas as escrituras são livros singulares, inspirados, escritos sob modelos divinos, sequer suspeitados pelos escritores humanos, capazes de iniciar o leitor sincero nos santos mistérios de Deus e da criação. Nenhuma outra revelação pagã se equipara ao cristianismo. Esta é a necessidade e o sentido do Senhor escolher um povo no meio das nações, para anunciar a sua mensagem ao mundo, a fim de que os que o buscam o encontrem destacado e singular, dentre todas as revelações falsas e demoníacas já existentes sobre a terra. Quanto à crítica e ao argumento, que sugere fortemente, ou mesmo afirma que a Torá seja plágio de outras religiões mais antigas, ambos caem por terra, no momento em que surge uma interpretação mais adequada aos fatos que realmente existem, pois, mesmo que isso fosse verdade, o que ocorre é que não seria plágio, coisa nenhuma. Pela simples conclusão de que a verdade não pode ser mudada. O Senhor não iria mudar a verdade das coisas apenas porque mal-intencionados, os anjos rebeldes, conhecedores dos desígnios divinos, adiantaram-se nas nações, construindo suas pérfidas paródias sobre o que eles sabiam que Deus intentava realizar no seu tempo. Tal, como a vinda de um Messias e outras coisas. Lógico que o pai da mentira não tem problema algum em deturpar a verdade, e para os que ainda acham que isto é uma especulação, atentem para o que ainda vai acontecer, vejam Apocalipse 13, onde uma das últimas ações do Anticristo será parodiar Deus Pai e o Cordeiro, por conseguinte, a Santa Trindade sobre a terra. Quanto à crítica de ser a Bíblia uma colcha de retalhos, de compilações de diversas fontes diferentes, também, não se sustenta, perde a relevância, quando vemos o milagre que é a perfeita invariabilidade da mensagem de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, inclusive com todos os seus códigos e chaves de interpretação funcionando perfeitamente desde que foi escrita. Logo, não é importante a variação de fontes, o que prevalece sempre é a vontade de Deus determinando uma mensagem invariável, fiel e coerente do início ao fim. Portanto, quando alguém lhe perguntar qual Deus devemos levar a sério, você saberá responder que foi o Deus que fez o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há. O Criador. E quando fordes convencidos disto, lembrem-se igualmente que este mesmo Deus, também revelou-se como sendo o único. Aqui termina, o primeiro vídeo da série. A história humana à luz da Bíblia. Deus é fiel.
Se você gostou, deixe a sua curtida, e também o seu comentário. Se não gostou, comente também, expresse seus argumentos. Estamos de mente aberta para os escutar. Um abraço e até mais, povo de Deus.